Antes de toda a teoria, houve uma escuta. Antes dos conceitos, dos seminários, das escolas, das instituições e das gerações que vieram depois, houve alguém disposto a se deter diante daquilo que o mundo preferia apressar, calar ou corrigir. Houve um gesto simples e radical: ouvir. Ouvir o sintoma, ouvir o sonho, ouvir o lapso, ouvir a dor que se disfarça, ouvir aquilo que retorna quando tudo parece já ter sido explicado, ouvir o que, no sujeito, insiste em não caber nas respostas prontas. Foi assim que uma ruptura começou. Foi assim que uma nova forma de presença diante do sofrimento humano se inaugurou. E desde então, algo dessa origem continua vivo. Continua vivo toda vez que alguém decide não reduzir a complexidade do humano, toda vez que alguém escolhe sustentar a pergunta em vez de se apressar para a conclusão, toda vez que alguém compreende que há dores que não pedem atalho, mas escuta, não pedem pressa, mas elaboração, não pedem fórmulas, mas responsabilidade. Vivemos, porém, em um tempo que parece esquecer isso, um tempo de excesso de ruído, excesso de velocidade, excesso de exposição, excesso de respostas para perguntas que nem sequer chegaram a ser formuladas até o fim. Um tempo em que o sofrimento muitas vezes é tratado como falha, a angústia como inconveniente, o silêncio como vazio e o sujeito como algo que precisa voltar a funcionar depressa. Mas há algo no humano que não se curva tão facilmente. Há algo que escapa, há algo que retorna, há algo que interrompe a superfície das coisas e exige mais escuta, mais rigor, mais presença, mais coragem. É nesse ponto que a psicanálise volta a se fazer necessária, não como ornamento intelectual, não como linguagem sofisticada para nomear o sofrimento, mas como trabalho vivo, como travessia, como ética da escuta, como compromisso radical com aquilo que, em cada sujeito, é singular, irredutível e verdadeiro. Este seminário nasce desse lugar. Nasce da necessidade de criar, em meio ao ruído do nosso tempo, um espaço de pausa, um espaço de pensamento, um espaço em que a clínica, a formação, a autorização e a responsabilidade possam novamente ser colocadas no centro, porque há encontros que não existem apenas para transmitir conteúdo. Há encontros que se abrem como um marco, como um rito de passagem, como uma convocação silenciosa para lembrar de onde viemos e perguntar, com seriedade, para onde estamos indo. O primeiro Seminário Internacional de Psicanálise é um desses encontros. Aqui, não nos reunimos apenas para assistir. Reunimos-nos para pensar, para escutar, para sustentar perguntas, para recolher, em nosso próprio tempo, algo da herança de Freud e de todos aqueles que vieram depois dele. Freud abriu a fenda, abriu no interior da cultura um lugar para o inconsciente, abriu no coração da palavra um espaço para o que falha, tropeça, retorna e revela. Abriu, diante do sofrimento, a possibilidade de uma escuta que não julga, não apressa e não reduz. E os que vieram depois não encerraram esse gesto. Ao contrário, aprofundaram-no, tensionaram-no, levaram-no adiante. Fizeram da psicanálise uma tradição viva, inquieta, em permanente trabalho. Por isso, todo percurso sério em psicanálise carrega algo de origem e algo de continuidade. Carrega a marca daquele primeiro gesto e carrega também a responsabilidade de não deixá-lo morrer. Talvez seja por isso que, de algum modo, todos nós que nos aproximamos verdadeiramente da psicanálise trazemos um pouco de Freud, não como estátua, não como dogma, não como repetição, mas como centelha, a centelha da escuta, a centelha da pergunta, a centelha da coragem de permanecer diante do enigma humano sem violentá-lo com respostas fáceis. Ser analista, ou caminhar em direção a isso, é também entrar nessa corrente, é aceitar que a formação não é ornamento, mas fundamento, que a clínica não é performance, mas presença, que a autorização não se improvisa, que a escuta exige trabalho, que o desejo, a dor, a história e o inconsciente pedem de nós mais do que técnica, pedem posição. Ao longo deste encontro, seremos chamados a pensar justamente isso: a formação do analista, a autorização, a clínica, o papel das instituições, o sofrimento contemporâneo, os impasses do nosso tempo, os modos pelos quais o sujeito é atravessado pela violência, pela aceleração, pelo desamparo, pela exigência de gozo, pela solidão e pela repetição.
Mas, acima de tudo, seremos chamados a lembrar. Lembrar que a psicanálise não nasceu para simplificar o humano, nasceu para escutá-lo. Lembrar que há um valor ético em sustentar a complexidade. Lembrar que formar-se é mais do que acumular saber, é transformar a própria posição diante da palavra, do sofrimento e do outro. Que este encontro seja, então, mais do que uma programação, que seja abertura, que seja travessia, que seja aprofundamento, que seja reencontro com aquilo que funda a dignidade da clínica e a seriedade da formação. Que cada voz aqui presente ajude a renovar o valor da escuta. Que cada tema nos devolva a responsabilidade de pensar com rigor. Que cada participante possa sair deste encontro não apenas com mais informações, mas com mais densidade, mais questão, mais presença. Porque no fim, talvez seja disso que se trata. De continuar escutando, de continuar pensando, de continuar sustentando, em nosso próprio tempo, aquilo que um dia começou com um gesto inaugural e ainda hoje nos convoca. Seja bem-vindo ao primeiro Seminário Internacional de Psicanálise. E aí, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro Seminário Internacional de Psicanálise aqui, um evento realizado pela Sobrapsi, em conjunto com o IBRAPSI, participação também da Freud University, do Centro Universitário UniCV, todos parceiros muito estimados nossos e que ajudam aqui no nosso dia a dia, na propagação da psicanálise. O nosso objetivo hoje vamos ter aqui várias palestras, né? Ao todo serão 8, e com uma temática muito interessante e muito atual. Algumas questões que hoje em dia se fazem muito presente. A gente conversa com vários candidatos a psicanalistas e outros já psicanalistas, e são questões que têm vindo a permanecer ali no dia a dia da maior parte das pessoas que está dentro da psicanálise. Nós vamos, a primeira fala vai ser com o professor Rodrigo Cabral. Ele vai falar sobre transferência e o desejo do analista, um tema muito interessante e que tenho certeza que vai aumentar aí as perspectivas de todo mundo. Beleza? Então, vamos conhecer e vamos ouvir depois a fala do professor Rodrigo Cabral. Rodrigo Cabral é psicanalista clínico, supervisor, arte-educador, escritor e teatrólogo. Sua trajetória é marcada pela investigação das formas pelas quais o sujeito se constitui no desejo, na alteridade, nos vínculos amorosos e nos impasses afetivos e históricos do mundo contemporâneo. Desenvolvedor daquilo que denomina psicanálise do desejo, Rodrigo integra clínica, docência, criação artística e produção intelectual em um trabalho voltado à compreensão de como o sujeito se fere, se repete e também se transforma na relação com o outro. Na clínica e na supervisão, seu trabalho se apoia em uma constelação teórica ampla e rigorosa, enraizada em 5 grandes tradições da psicanálise. Em Freud, encontra o fundamento estrutural, a partir do qual as demais linhas se desdobram. Em Lacan, a leitura da estrutura do sujeito, do desejo, da linguagem e da repetição. Em Winnicott, a importância do ambiente, dos vínculos primários e da constituição do self. Em Bion, a transformação da experiência emocional e o manejo daquilo que ainda não encontrou forma. E em Jung, a dimensão simbólica, as imagens psíquicas e os movimentos mais profundos da subjetividade. Além desses referenciais, Rodrigo também dialoga com autores que ampliam a escuta clínica do desejo e da alteridade. Em Frantz Fanon, a articulação entre corpo,
raça, história e seus efeitos na constituição do sujeito. Em Merleau-Ponty, a fenomenologia da experiência, do corpo e da presença. E em Emmanuel Levinas, o outro como chamado, responsabilidade e acontecimento ético que antecede o eu. É essa tessitura teórica que sustenta seu modo de acompanhar pacientes, orientar supervisandos e conduzir processos formativos. Um trabalho que busca auxiliar cada profissional a encontrar um manejo coerente com a estrutura do caso e com a posição analítica que deseja sustentar. Em sua prática, palavra, corpo, história, desejo e experiência vivida não aparecem como dimensões separadas, mas como partes de uma mesma travessia. Rodrigo Cabral traz ao campo analítico uma presença que articula rigor, sensibilidade e profundidade, afirmando a psicanálise como escuta viva diante das complexidades do sujeito e do tempo em que vivemos. Opa, bom dia! Tava aqui, eu não sabia como seria essa apresentação, até eu fiquei emocionado, vendo minha orientadora ali. Falei, nossa, que legal. Muito bom, Vitor. Bem, primeiramente, bom dia oficialmente a todos, a todas. Tô muito feliz de estar aqui, tá? Alguns aí já me conhecem. Sou Rodrigo Cabral, um psicanalista focado, né, em tantos caminhos, mas principalmente nas relações, principalmente nas questões do desejo, principalmente em tudo que toca as nossas mazelas contemporâneas, né, da nossa mente. Então eu sou aquele que instiga, né? Então, como eu falo com os meus alunos, a minha intenção é sempre levar a reflexão, e eu espero hoje não deixar uma palestra massiva, né, robusta demais. A minha intenção realmente é jogar algumas reflexões frente a esse tema, né? Vocês devem estar aí com a minha apresentação em telas. Acho que o Vitor vai colocar aqui do meu ladinho. Vai aparecer para vocês os meus slides. Até abrir aqui também para eu poder mexer. Ótimo, tá aqui. Transferência e desejo, né? Transferência e desejo do analista. Eu preparei 13 slides para vocês. Depois, ao final, a gente tem uma pausa aí para que vocês possam fazer perguntas e tudo mais. E espero ser uma coisa bem tranquila e bem reflexiva. Pois é. O que eu trago aqui hoje não é exatamente uma resposta, né, frente ao tema dessa palestra, né? Transferência e desejo do analista. Então, eu não estou aqui trazendo uma resposta. Aliás, eu nunca trago uma resposta. Eu sempre trago inquietações, porque nós precisamos de inquietações. Nós somos psicanalistas, futuros psicanalistas, e é isso que nos move, as inquietações, as reflexões. Então, eu não trago uma resposta. É um problema. É um problema, né? A nossa temática agora é um problema, e é um problema clínico. Por quê? Quando a gente fala de transferência, né, quando a gente fala de transferência, a gente não está falando de um conceito. Pois é, não é um conceito. E quando falamos do desejo do analista, a gente não está falando de intenção, tá? O que a gente está falando, então? A gente está falando da posição ética que sustenta ou não uma análise. É uma posição, tá? E não é confortável, não é nada confortável. É isso que transforma o nosso primeiro tema, né, tão rico para a gente debater aqui. Pois é, eu vou passar aqui o próximo slide. E que, olha só, o paciente não vem buscar a verdade, ele vem buscar alguém que sustenta a sua ficção. Pois é. Existe uma fantasia muito comum na clínica, né? De que o paciente vem buscar a verdade. Qual verdade, hein? Que verdade que a gente está falando? Verdade para quem, né? Mas se a gente escuta com mais precisão,
Não é isso que aparece, não é não? O paciente ele vem buscar alguém que sustente a forma como ele já organiza o seu mundo. Mesmo quando essa organização é sintomática, mesmo quando ela produz sofrimento, porque o sintoma ele não é só dor. É isso mesmo. O sintoma ele não é só dor. Ele também é uma forma de amarração. Consegue compreender? E quando o analista tenta desmontar isso cedo demais, ele não liberta o paciente. Ele não liberta. Ele desorganiza sem sustentar nada. Por isso desse cuidado, por isso desse gesto, por isso dessa escuta. E veja bem, quando eu falo de escuta, é escuta, não é ouvir. Nós temos o hábito de falar, eu estou ouvindo. Não, nós temos que escutar. Escutar o quê? Escutar não é só ouvir. Escutar é perceber todo o movimento que está na tua frente, daquele corpo, aquele olhar, aquele ser que está ali e ele está falando por todos os poros, por todos os caminhos, por todos os meios que você pode analisar a comunicação que vem do outro, ok? Vocês devem ter escutado na abertura, eu coloquei sobre o Levinas, né? Eu trabalho muito com o Levinas, necessariamente ele não é um psicanalista, ele é um teórico que trabalha muito com a questão do outro, né? Se colocar no lugar do outro, ter o outro à frente até mesmo de si, né? Você entende a importância do outro, entende o que é olhar pelo viés do outro, tá? E essa palestra de hoje, ela fala muito sobre isso, por isso que eu convido vocês a conhecer o trabalho de Emmanuel Levinas, né? Principalmente nos tempos atuais, onde os vínculos, né, estão tão frágeis, tão líquidos, né? Bem, vamos lá, vamos para a pergunta central. O que o paciente realmente quer quando fala com você? Eu deixo uma pergunta que não é retórica, né? É uma pergunta clínica. Quando eu estou aí falando para vocês, o que o paciente quer quando fala com você? Ele quer saber? Será que ele quer saber? Ou ele quer sustentar algo que ainda não consegue perder? Né? Porque muitas vezes o pedido de ajuda é também uma forma de preservar o sintoma. Pois é. Muitas vezes ele está pedindo ajuda, mas ele não quer perder o sintoma, ele quer preservar o sintoma. E o analista, ele não escuta isso. Ele trabalha contra a própria análise. Muitas vezes a gente está indo por esse caminho. Então, por isso da importância da escuta, de entender as intenções daquele indivíduo que está ali na tua frente, e ele está, sim, pedindo ajuda, pedindo algo a mais, mas não algo a mais para manter muitas vezes, mas às vezes para liquidar muitas vezes os sintomas, mas muitas vezes também para manter aquilo vivo dentro dele, não é? E aí vocês devem estar pensando, professor, e a tal da transferência? Gente, desculpa, às vezes tem o hábito de falar professor, eu sei que estou palestrando agora, mas é o hábito de vida, né? Você fala, professor, você vai se denominando, como se estivesse com os meus alunos aqui. Mas quando eu falo aqui de transferência, prestem atenção, transferência não é um fenômeno, é o eixo da clínica. Pois é, a transferência não é um fenômeno lateral, ele é estrutural. Freud já nos mostra isso, né? E Lacan radicaliza, claro. Não há análise fora da transferência. O paciente não se dirige ao analista enquanto indivíduo empírico. Como assim indivíduo empírico? Indivíduo que vive as suas experiências, que realmente vive o seu dia a dia, a sua condição de ser um ser humano no mundo, as suas experiências, suas mazelas, suas culpas. Então, ele se dirige a um lugar, tá?
o paciente se dirige a um lugar que é suposto saber, tá? Um lugar que ele põe expectativa ali em cima. E isso muda tudo. Porque não se trata de quem você é, mas do que você passa a representar. É muito sério. Assim, eu não quero que seja pesado, mas acaba tendo uma responsabilidade muito grande a nossa posição, enquanto analista frente àquele indivíduo, tá? Que a gente está ali se posicionando, né? E aí eu puxo para o próximo slide. Veja bem, aqui o lugar, né? O analista, ele é investido de uma função. E essa função não é neutra. Não, eu sei que muitos de vocês podem até escutar essa questão da neutralidade e tal, mas depende. Nesse caso, a gente não pode assumir essa vertente, né? Essa função, ela é neutra. Não, ela não é neutra. Ela é carregada, sim, de projeções, de expectativas, de fantasias. E o analista, ele pode ser colocado como aquele que sabe. Pois é. Quem aqui, né, que já atua, já não observou um paciente tendo essa expectativa? Realmente, o que a gente fala tem muito peso. Então, se a gente falar A, ele vai achar que A é a verdade absoluta, né? Muitos vão por esse caminho e você acaba tendo, de certa forma, essa visão difícil, né, de diluir ela. Então, é aquele que sabe, é aquele que julga. Sim, sim, sim. Tem muitas pessoas que temem a terapia porque tem na ideia que o analista ele julga. É ele que vai me julgar, é ele que vai falar se está certo ou se está errado, né? É aquele que abandona também. Claro que é aquele que abandona. É aquele que pode ver que o meu caso não tem solução. É aquele que pode me deixar no vazio de uma sessão. Então também nós somos vistos como aquele que abandona. E também a gente é visto, que eu acho que é muito mais perigoso, né? Como aquele que salva. A gente vive nesse duelo da nossa cultura na busca de alguém que vá nos salvar, né? E o outro vê a gente como esse salvador, com esse olhar de, ah, não, o Rodrigo vai me salvar. Eu estou aqui com sérios problemas nisso, 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 mas a professora Luciana vai me salvar, o professor Vitor vai me salvar, né? E é aí a transferência não é corrigir isso. Como assim, professor, não é corrigir isso? Não é corrigir isso. Você não tem que corrigir nada. É trabalhar a partir disso. É aqui que tá o ápice, né, dessa primeira palestra de hoje. A gente precisa trabalhar a partir disso. A questão não é desmontar a fantasia do paciente imediatamente. Não. É saber operar dentro dela sem se confundir com ela. Ok? Porque a gente também se confunde. A gente também pode, opa, eu estou aqui nessa posição. Será que eu sou o ser que mais sabe? Eu sou o ser que está julgando? Eu sou o ser que está abandonando? Eu sou o ser que está salvando? Então, esse é o primeiro balançar aí para vocês falar, peraí, então tá bom. Eu não tenho que fazer, eu não tenho que desmontar a fantasia né, do meu assistido, eu tenho que realmente trabalhar a partir dela? Sim. Vamos lá. Próximo slide, desejo em cena. Transferência é o desejo tentando se repetir. Pois é, pois é, pois é. A transferência é o desejo em ato. Sou muito ligado ao teatro, então vocês vão perceber que eu falo muito, às vezes poeticamente, às vezes também com essa questão cênica, né? E é verdade. A transferência é o desejo em ato. Não é uma lembrança do passado. É uma atualização. Ok? A transferência está ali, se atualizando, ela é hoje. É uma repetição que não é idêntica, mas ela está insistindo. O sujeito ele não conta apenas sua história, tá? Ele vai encenar a sua história.
espetáculo. É importante a gente deixar isso bem claro. E o analista, ele vai entrar nessa cena, queira ou não. Percebe? Você está ali, o paciente está contando a sua história, e é um espetáculo, uma peça de teatro que está sendo montada, né? E querendo ou não, você faz parte. É um metateatro, né? Você faz parte daquele enredo e uma hora ou outra você vai entrar. Olha só que coisa, uma hora ou outra você vai entrar. E a questão é, você entra como suporte ou como personagem? Tem uma diferença. Tem uma diferença daquele que atua em cena, o ator, a atriz, e temos uma diferença daquele que vai estar projetando, que vai estar trabalhando com as luzes, que vai abrir a cortina, aquele que vai estar com texto. Antigamente tinha, hoje não mais, né? Se a gente vê aquelas cenas antigas da televisão brasileira, tinha aquele que segurava o texto assim, ficava embaixo de uma madeirinha do palco, ficava com o texto mostrando para quem estava em cena, para ler e tal. Eu lembro de Dercy Gonçalves, algumas cenas que eu vi dela chamando esse cara em cena, brincando, né? Aquele que fica com o texto ali embaixo. E é isso. É isso que a gente precisa refletir. Eu trouxe esse pensamento para vocês entenderem onde eu quero chegar. Será que você tem que ser o personagem desse espetáculo? Você tem que entrar em cena com o seu paciente e contracenar com todo aquele enredo, com a fantasia, com as fantasias, com os desejos, com o pai, com mãe, com, né, tudo que a gente pode imaginar dentro do nosso mundo psicanalítico, inserido num contexto de análise. Será mesmo que você tem que ser esse personagem? Ou será que você é aquele cara que vai dar luz no palco, aquele cara que vai abrir a cortina e também vai fechar, tá? E aí? Vale a reflexão, não é? Pois é. E agora está na hora da gente falar um pouquinho de nós, né? O analista. Vamos lá para o nosso próximo slide. Olha aí, o analista. E surge um ponto decisivo, viu? Muito decisivo. O que sustenta o analista nesse lugar? O que nos sustenta nesse lugar de analista? Já pararam para pensar, para refletir sobre isso? O que nos sustenta ali? Não. Alguns podem pensar, é a técnica. Não, não é a técnica. Não é. A técnica, sem posição, ela vai virar protocolo. Pois é. Não é o saber. Alguns podem ter falado, professor, é o saber. Nossa, é o saber. A gente estuda tanto, né? É Freud, é Lacan, nossa, Winnicott, é tanta coisa. É o saber, professor. Não é o saber. O saber sem limite, ele vira imposição. Tá? O que sustenta o analista, é uma coisa que eu tenho orgulho, que eu trabalho muito em cima disso também. O que sustenta o analista é o desejo. Mas não qualquer desejo. Não qualquer desejo. Como assim, professor? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Aqui, ó. Deixa eu olhar se apareceu para vocês. O desejo do analista, como formulado por Lacan, não é um desejo pessoal. Tá? Não é vontade. Não é intenção de ajudar. Como assim? Não é vontade, não é intenção de ajudar. É uma função. E uma função que opera na direção de não ocupar o lugar do outro completo. Veja bem, eu não tenho que ocupar o lugar do outro completo. Eu não posso fechar o sentido de não responder à demanda, sabe, com
com completude. Não. O desejo do analista é um desejo que sustenta a falta. Vou repetir. O desejo do analista é um desejo que sustenta a falta. E isso é radical, como Lacan, né? É radical. Porque vai contra a lógica comum do cuidado. Entende a diferença? O cuidado, ele tem um outro viés, um outro caminho. Já o nosso caminho enquanto analista, nós não estamos deixando de cuidar, mas a gente tem um outro viés que desmonta totalmente esse conceito e não nos deixa puramente no âmbito do cuidado. Pois é. E aí tem a questão do deslize, né? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se foi para vocês. Foi. Aqui. O deslize, ele acontece quando o analista responde à demanda do paciente como se ela pudesse ser satisfeita. Eu reparo muito nas supervisões que eu toquei ao longo da vida e toco, né? Muitos início de carreira psicanalítica, né? Eu também já fui um desses. A gente pensa que tem que satisfazer o outro, né? A gente tem que, o tempo todo, tem que dar resposta, tem tudo que aquela pessoa está ali na tua frente, você é responsável, você é a fada madrinha, você é o cara que vai, você é a psicanalista que vai dar conta daquele resultado, que vai fazer aquela pessoa sair com satisfação total da sua sessão, e não é assim, né? Como eu falei, o deslize acontece quando o analista responde à demanda do paciente como se ela pudesse ser satisfeita. Quando ele quer explicar, a gente quer explicar. Não tem que explicar nada. Quando a gente quer dar sentido naquela sessão, naquela demanda que se aparece ali, né? Quando nós, analistas, né, queremos organizar o discurso do outro. Não é de engano, quando você está ali na frente, nossa, eu vou organizar, ele não está percebendo, mas ele tem essa portinha aqui que ele não está vendo, e eu estou vendo isso, então eu vou organizar, ó. Olha aqui, Luciana, você não está vendo tal coisa? Está aqui, ó. Bagunçou tudo, né? Bagunçou o sentido de você existir ali em cena. Você realmente está entrando como personagem, você está entrando como a mãe, o pai, você está entrando como o irmão em cena, né, naquele espetáculo teatral que está ali, e está conduzindo a cena. Nesse momento, nós deixamos de operar como analista. Acabou. Não tem como. Você não é mais o cara da luz. Você abandonou a luz, inclusive, viu? Tem um outro detalhe. Espetáculo teatral sem o suporte corre o risco de perder o brilho totalmente. Pode ser uma Fernanda Montenegro em cena. Se não tiver uma luz adequada, se não tiver a magia, o enredo daquela construção cênica, é muito difícil. Ok. Claro que eu chutei alto com a Fernanda Montenegro. Quem não gosta da ideia de sentar na frente de Fernanda Montenegro e ver ela declamando poesia, narrando texto e tal. Mas vocês entenderam onde eu quis chegar. Uma coisa é você ver Fernanda Montenegro e ficar maravilhado com toda a atuação dela. Outra coisa é você ver Fernanda Montenegro com uma luz bem centrada, né, com a ambientalização do espaço cênico equilibrada e pensada, né, estruturada por um suporte que realmente pensa no que o outro está vivenciando ali e que o outro está vendo. Então, tem uma diferença. E aí, voltando, quando esse analista ele perde a sua função, ele para de operar como analista, ele passa a operar como um outro que sabe. Eu estou em cena com o meu paciente, eu sei o que você deve fazer. A sua marcação está errada. Já ouviram falar de marcação de teatro? Pois é.
Você deveria ir para a direita. Você está zanzando no palco. Tá para lá e para cá. Você está desbalançando a sua... A gente fala muito em teatro que a gente tem ali um prato, né? E aí os atores precisam se distribuir naquele prato para o palco ficar em equilíbrio. E aí você já entra falando, ó, você não está equilibrado aqui não. Você já começa, você entra em cena como personagem e dirigindo a cena. E tem um outro ponto. Tem um risco maior de tudo isso, que é quando a gente se torna diretor da cena, diretor do espetáculo. O diretor não é suporte. Tem um outro ponto. Ah, professor, o diretor não é suporte? Não, o diretor ele não é suporte. Suporte que eu tô falando é o cara da luz, suporte que eu tô falando é os que vão dar realmente condições do cara acontecer ali. E a gente peca muito quando quer ser ator e diretor. Aí já tem um upgrade aí. Né? A gente passa a operar como o outro que sabe. Então eu sei o que eu tô falando. E quando o outro sabe demais, o que acontece com o sujeito, gente? O que acontece com o sujeito? Você sabe demais. O sujeito, ó, desaparece. Já ouviram falar em roubar a cena? Já ouviram falar em roubar a cena? Já repararam alguma cena que o ator tá ali, né? De repente vem alguém que quer aumentar a voz, quer fugir do tom e literalmente come cenicamente a presença daquele ator? Pois é, o sujeito desaparece. Você, analista, ganha cena. A gente tá aqui para ganhar cena? Essa é uma reflexão. Você pode falar que sim. Tá tudo bem. Mas eu tô querendo que você pense. A gente tá aqui para ganhar cena? Ou a gente tá aqui para dar a cena? Para fazer a cena do outro acontecer? Não é? Pois é. Falando nisso, né? Falando em cena, vamos lá. A temática narcisismo, né? Eu brinco muito toda vez que a gente está dando aula e eu vou por esse caminho. A gente fala de narcisismo, né? Tem uma certa euforia nas salas, que é uma coisa tão da nossa atualidade falar sobre isso. Aliás, observar o que falam sobre isso, principalmente em redes sociais, né? Que aí uma outra palestra, para outra palestra. Eu falar, Vitor, me dá espaço aí para uma outra palestra sobre narcisismo e o que se fala em redes sociais, né? E o que de fato é. Ideias, Vitor, ideias. Bem, narcisismo. O ponto mais delicado da clínica não é o erro técnico. É o narcisismo do analista. Por quê? Porque ele não aparece como erro. Você não vê um erro ali. Ah, professor, eu não estou vendo um erro aqui. Pois é. Ele aparece como acerto, o narcisismo do analista. Como uma interpretação brilhante. Nossa, como eu sou bom, gente. Como eu percebi essa cena. Olha só o que está acontecendo aqui. A pessoa não tá percebendo que tem alguém isso, aquilo dentro dessa cena, vai acontecer tal coisa. Então, vai aparecer como um acerto, vai aparecer como uma interpretação brilhante, com uma leitura precisa. Olha que louco. Você entrou em cena, na cena do outro, você está dirigindo, você está ensinando, o ator está em cena e você está como diretor ainda corrigindo ele em cena. Não é nem nos ensaios. O cara está ali falando, você fala, opa, ó, aqui tá o roteiro, ó, é isso aqui, ó. Eu sou o diretor. Você não tá mostrando o roteiro para ele interpretar em cima. Você fala, opa, para a cena, é isso daqui. Então, você vê como uma leitura precisa, você mostra como uma leitura precisa, mas também como uma intervenção eficaz, né? A gente se vê assim. Eu estou parando essa cena porque é eficaz o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Sei. Eu sei que eu tenho que parar o Vitor aqui, né, no processo dele e falar para ele isso, isso, isso. Ele não está vendo? Eu estou subestimando ainda ele. Estou subestimando o ator que está no palco ali, né? Mas, no fundo, é o analista se colocando no centro da cena. Entende? Pois é. Vamos lá para a frase. E slide 11. E talvez a gente precise sustentar isso com alguma honestidade. Quando eu falo para o analista se colocando
centro da cena. Eu acho que a gente precisa trazer isso, né? Essa verdade aí. O analista narcisista, ele não escuta o paciente. Ele não escuta o paciente. Ele escuta a si mesmo no paciente. Olha só, o analista, ele não escuta o paciente, ele escuta a si mesmo no paciente. Ele encontra coerência naquela cena, ele antecipa o sentido, ele reduz o discurso do outro ao que ele já conhece, tá? E aí o analista, ou melhor, e aí a análise, né, ela deixa de ser uma abertura e ela vai virar uma confirmação. A cena é minha, eu faço o que eu quero com ela, eu tô ali, tô dirigindo essa cena, posso entrar, posso atuar, posso só dirigir, mas do meu jeito, né? E aí vai virar uma confirmação de fato. Pois é, vamos pro final, nosso fechamento aqui. Talvez aqui esteja o ponto mais ético, mais exigente, né, da nossa prática, gente. O paciente ele não precisa necessariamente de alguém que entenda. Talvez não seja isso. Ele não quer que você entenda. Ah, mas ele dá a entender isso. Escutem. Muitas vezes a gente dá a entender muita coisa, tá? Mas muita coisa que não é bem a verdade. E aliás, será que existe uma verdade? Não sei. Vamos jogar um pouco de filosofia na parada? Talvez aqui esteja o ponto ético mais exigente da nossa prática. Eu repito isso para você. O paciente ele não precisa de alguém que entenda. Ele já teve muitos que entenderam. Mas, gente, quantas pessoas a gente não passou ao longo da nossa vida que entenderam muito sobre as nossas dores? Não necessariamente nos colocaram em equilíbrio. Senão, a gente não existiria, concorda? Senão os terapeutas, os analistas, não existiriam. Porque já teve, de fato, muitos que entenderam, muitos que explicaram. Meu Deus, como teve gente que explicou ao longo da nossa vida, imagina no nosso assistido, no nosso paciente. Muitos que organizaram, muitos. Mãe, pai, cônjuges, né? O que esse paciente precisa, né? O que ele precisa é de alguém que sustente um lugar onde ele ainda não está. Vou repetir. O que ele precisa é de alguém que sustente um lugar onde ele ainda não está. Um lugar que não esteja ocupado, tá? Um espaço onde algo novo possa surgir ali. Isso só acontece quando o analista suporta não saber. Tá tudo bem não saber, gente. Tá tudo bem. Eu falo muito isso em aula. Tá tudo bem, você não precisa saber não. Né? Você não precisa saber não. Você sai dessa posição. Tá? Isso acontece quando o analista suporta não responder. Você não precisa responder. Ai, professor, o silêncio. Que maravilha, o silêncio diz tanto. Tá tudo bem. Você não se sinta obrigado ao tempo todo salvar as pessoas. Você não precisa. Não precisa saber, você não precisa responder. Tá? Você não precisa se antecipar ao sujeito. Deixa o sujeito acontecer. Deixa o ator brilhar ali em cena. Vai analisar. Para você, a sua opinião não é importante agora. Você está num espetáculo de teatro. Aprecie a cena. Entenda quais são as intenções por detrás de cada cena, de cada ação.
em cima daquele palco. Para de querer dirigir. Faz por esse caminho, não. Você está na profissão errada. Porque nesse intervalo, sabe? Onde o analista ele não se impõe, que o sujeito pode, pela primeira vez, aparecer. Talvez essa seja a magia, né? Será que o nosso dia a dia deixa a gente aparecer? Ou será que é uma grande utopia do dia a dia? Será que a nossa cena realmente nos coloca como protagonista? Ou será que a gente está vivendo o tempo todo num espetáculo cheio de diretores, cheio de atores que o tempo todo está nos tirando da nossa cena? Está entrando na nossa cena. Cadê o seu papel de quem vai jogar a luz no palco? Cadê? Pois é, pois é. Vamos lá. Deixa eu ver se eu faço. Eu encerro por aqui, tá? Mas essa questão ela não se encerra. Ela continua na clínica, ela continua em cada escuta, e principalmente ela vai continuar na relação de cada analista com o próprio desejo. Tá? Se vocês quiserem seguir nessa conversa, eu sou uma pessoa muito aberta em redes sociais, eu compartilho com vocês aí reflexões sobre clínica, desejo, escuta, analista do desejo, tá bom? Vai ser um prazer continuar esse diálogo com vocês de alguma forma, os caminhos da vida. É isso, Vitor, contigo. Rodrigo, que tema interessante, né? E essa questão ali do desejo, primeiro que é um negócio que tem desdobramentos enormes, né? E você falou de alguns desses desdobramentos, e quando a gente pensa na atuação do psicanalista, a gente fatalmente tem que olhar muito para as questões relacionadas com a ética, que tem muito a ver com o desejo, onde começa e acaba, onde o meu desejo vai interferir, inclusive, na minha postura ética, dentro daquele momento que se dá ali no setting. E logicamente que, existindo o desejo das duas partes, tanto o analista quanto o analisando, eles estão envolvidos a esse nível, mas, querendo ou não, tratando-se de um percurso que o próprio analisando vai criando, vai desenvolvendo, e mesmo que o analisando não esteja estudando psicanálise, não queira se tornar um psicanalista, a psicanálise não se assemelha a um consultório médico, onde a gente vai buscar uma solução imediata para um problema que de fato existe, está diagnosticado. E eu falei um problema que de fato existe, porque às vezes dentro da psicanálise a gente vai também imaginar se é um problema que existe. Só que esse trabalho, ele não pode ser encarado como um trabalho só do analista. Esse desejo precisa ser também do analisando, e o alinhamento entre ambos precisa ser favorável. À medida que o analisando vai avançando na análise, ele precisa entender que o papel dele não é o de buscar alguma coisa que
que lhe vai entregar uma solução. Porque essa questão da solução é um pouco efêmero mesmo. A gente não sabe nem se existe solução e tampouco se tem problema. E ele próprio precisa descobrir. É um trabalho de... Por isso que é algo que não se ajusta àquela pressa que a gente está vendo hoje em dia o mundo acontecer, tudo muito rápido, uma necessidade de atingir um objetivo rapidamente, e obviamente que será superficial, e o objetivo da psicanálise não é todo menos superficial. A própria estrutura de todo o pensamento psicanalítico baseia-se no inconsciente, que é extremamente profundo, não é superficial, não é atingível facilmente. Então, essa questão do alinhamento dos desejos é extremamente interessante, e eu fico pensando sobre justamente o vislumbre da necessidade extrema que a supervisão impõe para que esse desejo, principalmente o do analista, não corroa aquele momento, porque e levando até, inclusive, pegando ali as questões relacionadas com a transferência, né? Que o risco de transferir com o próprio narcisismo do psicanalista. Então, essas são questões assim muito importantes. Bom, deixa eu ver se tem algumas perguntas. Eu acho que não tem aqui nenhuma pergunta. Acho que ninguém colocou aqui nenhuma pergunta na plataforma. E eu aproveito para dizer que se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, tem tanto lá na plataforma onde está sendo exibido o seminário, tem a secção de comentários, e lá nessa secção de comentários vocês podem colocar lá perguntas que a gente lê aqui no finalzinho das apresentações, e é uma oportunidade para às vezes tirar uma ou outra dúvida que alguma pessoa possa ter. E acho que temos também até a hipótese de, se as pessoas quiserem participar com um vídeo, pode mandar um vídeo lá no grupo do WhatsApp, na horizontal, por favor, que é para a gente deixar, fica mais bonitinho aqui no vídeo, e aí as pessoas podem participar também, né? Mas seria isso. Rodrigo, muito obrigado aí pela tua intervenção. É de fato um tema muito importante para o crescimento dos analistas, e que faz toda a diferença quando a gente tem consciência de que esses movimentos aí do desejo acontecem, e que nós seremos arrebatados por eles, e ter algumas ferramentas, como você falou, não técnica, mas a posição mesmo, faz toda a diferença para que a gente consiga ajudar o outro, não como alguém que vai ter que tem que entregar
alguma coisa, tem que entregar um produto, né? Entendemos muito isso, ainda para mais em psicanalistas que estão iniciando, mas não só. Uma necessidade enorme de entregar. Poxa, o cara está aqui, está me pagando, está fazendo não sei o quê, está acreditando em mim, eu preciso entregar alguma coisa. E esse é um perigo, de fato, que não se deve correr, porque não é feito de entregas. A entrega, ela vem do próprio analisando, ele que vai entender que aconteceu uma entrega. E essa entrega vai estar dentro dele, com as percepções que ele vai obtendo da sua própria fala. Então, isso é a parte importante. Legal, Rodrigo. Então, acho que é isso. Legal, te agradeço, Vitor, agradeço a todos mais uma vez, tá? Vejo vocês nas salas de aula aí, nos encontros que teremos também e tudo mais. Gratidão, viu? Legal. Salas de aula vão estar, como é de costume, cheias, né? Para ver ali para assistir ali o Rodrigo. O Rodrigo, além de estar aqui connosco hoje no seminário, ele é professor também no IBRAPS, então, além de ter várias aulas gravadas, algumas disciplinas, ele tem também faz várias aulas ao vivo também, né? Durante a semana a gente tem sempre uma programação vasta de conteúdos, e o Rodrigo também está sempre connosco, né?